E sempre fui muito atuante na igreja, né? Sempre fui muito participativa na igreja. Desde adolescente, na igreja que eu fazia parte, ela sempre foi muito missionária, em congressos missionários. E aí, desde adolescente, eu sabia que Deus iria, de alguma forma, separar um tempo para mim, para que eu pudesse vivenciar o campo missionário. E fui vivenciar o campo missionário, de fato, em 2017, já adulta, já depois de formada. E eu não entendia o porquê, porque eu queria muito, né, ir para missões e eu orava a Deus, antes de conhecer o radical, eu orava a Deus assim, Deus, eu quero ir para missões, né, que seja para servir ao Senhor durante um ano. Eu quero entregar minha vida durante um ano ao Senhor. E só que Deus permitiu que eu me formasse primeiro, fiz psicologia e na minha formatura eu entreguei ao Senhor o meu diploma e pedi que ele usasse esse diploma da forma que ele quisesse. Quando em 2017 eu pude dar entrada na agência missionária como junta de missões, mas eu queria deixar essa parte, né, da junta de missões um pouco para o final, que vocês vão compreender um pouco da minha história como missionária. Tem um pouco a ver com o nosso tema também. Então, fiquem aí com um pouquinho de gostinho de quero mais, para que no final eu traga um pouquinho, né, de Irana como alguém que vivenciou missões e que também tem sentimentos, emoções, apesar de ser psicóloga. E aí fica aí esse momento para a gente dialogar depois. Eu queria, inclusive, sem falar com Lili anteriormente, né? A gente se conheceu aqui. E aí, enquanto eu estiver falando, eu queria deixar esse parênteses que eu pretendo ficar no máximo uma hora aqui, né? No máximo mesmo, e deixar o resto do tempo para que vocês tragam alguma colocação, alguma pergunta, algo que vocês queiram falar também. Então, eu vou pedir, Lili, que ela seja minha ajudante, né, de repente, no final, para que seja algo organizado e que todos possam participar. Então, vocês vão levantar sua mãozinha aí, que tem o íconezinho do Google Meet, levanta a mão, então joga uma pergunta no chat, e se Lili puder me ajudar a estar observando as mãozinhas e o chat, eu vou agradecer a alguém que possa me ajudar em relação a isso. E eu queria... Ok. Ai, obrigada, Lili. Deus abençoe sua vida. Vocês ouviram um pouco falar sobre Irana, mas eu queria, antes de mais nada, de apresentar o tema para vocês, eu queria trazer uma frase bem impactante, escrita por Wayne, eu não sei falar bem inglês, Cordeiro, em um livro. Eu deixei para o final, né, 3 indicações de livros bem interessantes. E o livro dele está também numa dessas indicações. Foi um livro que foi essencial na minha vida, justamente, principalmente esse ano, que ele tem como título Andando com o Tanque Vazio, e ele traz essa frase que é bem interessante. Ele é pastor e vivenciou também um esgotamento emocional. E ele traz uma frase no seu livro que diz assim, ó, todos nós experimentamos fadiga em um ministério exigente, a não ser que separemos um tempo para descansar, nos realinhar com Deus e no seu projeto inicial. Eu queria deixar essa frase para que vocês refletissem sobre isso. Porque como seres humanos, e eu me coloquei como ser humano também, porque antes da psicologia veio Ana como ser humano, e como alguém participante do campo missionário, eu digo isso não só como profissional, mas como pessoa. De fato, todos nós experimentamos a fadiga de um ministério que, de fato, é exigente. Nós escolhemos servir ao Senhor, aceitamos o chamado dele, e isso é lindo, isso é um privilégio. Eu me sentia e me sinto privilegiada em ser participante do reino de Deus, mas nós precisamos estar, de fato, observando isso, né? Porque nós, como somos missionários, temos a tendência de nos entregarmos demais pelo ministério, pelo outro, e que muitas vezes nós esquecemos desse descanso. Enquanto isso, eu queria apresentar para vocês alguns temas que vamos conversar hoje, né? Que tem um pouco a ver com saúde e doença, emoções, estresse, esgotamento emocional. Não tem como falar sobre esgotamento emocional e não pensar sobre nossas emoções, não pensar sobre o estresse, sobre o esgotamento emocional.
Um missionário, esgotamento emocional que acontece muito e pastor Sandro deve, não sei se ele tem em números, né, quanto assim, mas muitos missionários estão, de fato, sendo afastados por um tempo, né, porque, de fato, vem o cansaço emocional, essa fadiga, né, que o ministério, de fato, exige, e que muitas vezes precisa de uma recuperação, apesar de que nós também podemos prevenir. Foi um pouco proposital deixar a prevenção, né, no final, porque muitas vezes nós só pensamos na doença quando nós já estamos doentes e quando muitas vezes nós nem queremos aceitar essa doença emocional, principalmente. Às vezes a gente aceita a doença física, no sentido de gripe, o Covid veio aí para lastrar, então a gente se isola, mas não, eu preciso me entregar ao ministério, Jesus me chamou para ser missionário e cuidar de vidas, então vou me entregando ali totalmente ao ponto de esquecer que eu também adoeço emocionalmente, também fico estressado, e muitas vezes eu vou precisar de uma recuperação. E no final eu vou contar um pouco do meu testemunho, né, como missionário e como alguém também que vivenciei também um pouco de desgaste e precisei de uma recuperação. Mas vamos dialogar um pouco sobre isso, né? Quando pensamos em saúde e doença, nós apenas pensamos em saúde em relação a não estou doente. Eu não estou gripada, eu não sou hipertenso, eu não sou diabético, eu não estou doente, eu não tenho nenhuma doença ou nenhuma comorbidade. E, ok, tenho saúde. Mas, na verdade, se a gente for levar, de fato, ao real significado que a Organização Mundial da Saúde traz em relação ao que é saúde, a gente vai compreender que saúde não é apenas a ausência de doença, ela é muito além dessa ausência de doença, mas é preciso, de fato, considerar que é o bem-estar físico, mental e social. Antigamente, de fato, a saúde era vista apenas como a ausência de doenças. Mas o tempo foi passando, os estudos foram avançando e é compreendido pela Organização Mundial de Saúde que não é apenas a ausência de doença. Nós precisamos, de fato, levar em consideração a saúde física, o bem-estar físico, mental e social. Eu costumo sempre usar como exemplo, eu usava na Cristolândia, quando estava atuando na Cristolândia. E só para vocês entenderem, eu entrei na Junta de Missões na época como radical, né, em 2017, e um ano depois, a Junta me fez o convite, né, para eu estar atuando como psicóloga na Cristolândia, Bahia. Eu estou em Salvador, Bahia, e atuei, né, eu pude de fato, perceber que a minha oração, quando eu entreguei ao Senhor meu diploma, ela foi ouvida e foi respondida alguns anos depois, usando a minha profissão para o reino de Deus. E aí eu sempre costumo trazer como exemplo, eu usava isso na Cristolândia, inclusive, que se a gente for pegar uma caneta, a gente vai perceber que a caneta ela é composta, a gente vê e reconhece, é uma caneta. Mas ela tem alguns compostos que formam a caneta. Ela tem aquela parte de fora, né, onde a gente segura para escrever. A gente tem a parte de dentro que fica a tinta. A gente tem o bocal. E tudo isso forma uma caneta. Nós, seres humanos, também somos assim. Nós temos corpo, alma e espírito. E nossa alma, ela é associada com as nossas emoções. Nós temos nosso espírito, nós buscamos a Deus, temos a fé no Senhor Jesus, e nós temos um corpo. E precisamos, de fato, cuidar de tudo que informa quem somos nós. A Bíblia nos fala que somos templo do Espírito Santo. E aí eu faço uma pergunta para você pensar. O que você tem feito com o templo do Espírito Santo, do Deus que habita em você? Né? Você apenas tem vivido aquilo que Deus confiou em suas mãos e esquecido um pouco da sua saúde, do seu corpo, do seu bem-estar? Ou você tem pensado sobre isso? E aí, trazendo um pouco sobre isso, a gente também tem que pensar um pouco sobre a doença, né? Que a doença, por sua vez, ela se refere ao conjunto de sintomas e sinais que podem afetar justamente esse bem-estar, que é o nosso bem-estar físico, social e emocional, né?
do paciente, seja no nível físico, seja no nível mental ou mesmo social. Ele vem de fato como o inverso, né, do que a saúde traz, né? São conjuntos de sinais e sintomas. Se a gente imagina diagnosticado como o ser hipertenso, por exemplo, tem sinais e sintomas, diabético, sinais e sintomas, uma gripe, um Covid. Cada doença tem a sua classificação, né? Então, por que não na saúde mental não trazer também algumas classificações e a gente às vezes tem aquele julgamento de que ainda existe, já melhorou muito, mas aquele julgamento de que, assim, mas é pecado, não tem fé, você precisa orar mais, busca a Deus. E sabemos que existem, sim, doenças que somos acometidos algumas doenças emocionais, né, que são acometidas. E aí eu queria pensar para você, pensar junto com vocês sobre nossas emoções, né? O que é de fato as nossas emoções, né? Ela são estados mentais que resultam na mudança do organismo em função de mudanças percebidas no ambiente. Por exemplo, a gente tem um costume de trazer, se você está alegre com alguma coisa, alguma notícia que você recebeu, né? Uma notícia que você percebe no mundo externo. Você recebeu uma ótima notícia. E aí você tem a mania de dizer assim, meu coração está pulando de alegria. Né? O nosso organismo, ele também reflete as nossas emoções. Se você está triste ou angustiado com alguma coisa, você fala assim, meu coração está tão apertado, estou tão angustiada, né? O nosso corpo e as nossas emoções, a gente não tem como separar, são coisas diferentes, mas a gente também tem como associar, né, as nossas emoções com sintomas físicos. Então, na nossa alma é onde nós encontramos nossas emoções. E na Bíblia nós encontramos a respeito de solidão, de desânimo, tristeza, inveja, cobiça, ira, culpa e etc. Eu costumo sempre dizer que Deus é de fato muito perfeito. Ele é completo. Na Bíblia a gente acha sobre tudo. A gente acha sobre medicina, sobre engenharia, sobre tantas coisas, e por que não também sobre nossas emoções? Nós vemos grandes profetas que estão na Bíblia, que foram grandes homens de Deus, usados por Deus, que sofreram nas suas emoções. Jeremias chegou a dizer assim, por que Deus me criou, né? Maldito o dia. Jó também, maldito o dia que tu me criaste e me formaste no ventre da minha mãe. Isso é um grande sofrimento. Davi também, nos seus salmos de tanto sofrimento, ele dizia que os ossos se secaram. Né? A gente vê na Bíblia também muitas alegrias. Miriam dançou de alegria. Né? Nós vemos, de fato, emoções boas, positivas, emoções também negativas. Né? E na Bíblia já nos relatava sobre isso antes da ciência surgir. E aí, se for parar para pensar, antes de falar sobre o esgotamento emocional, a gente tem que falar sim sobre o estresse. Né? Porque o esgotamento emocional, de fato, é um nível de estresse muito profundo. E o estresse é a resposta do organismo a determinados estímulos que representam circunstâncias súbitas ou ameaçadoras. Se a gente for pegar, não sei se vocês conhecem, né, 2 livros super importantes que falam sobre um, que é a classificação internacional de doença, conhecida como CID, e o DSM, que o psicólogo usa muito, psicólogos e psiquiatras, que falam sobre as explicações das doenças emocionais. E se a gente for pegar para olhar, né, todas as doenças relacionadas ao estresse, ou até mesmo relacionadas ao estilo de vida, porque tem a parte separada que fala sobre o estilo de vida. O estresse, ele está tanto como enquadrado em doença de estresse, e ele tem as suas subdivisões, desde o estresse mais simples ao estresse agudo, ao estresse traumático, estresse crônico. É tanta classificação em relação ao estresse que a gente fica até abismado. E o estresse também é proveniente de um estilo de vida. A gente tem que parar para pensar.
que muitas vezes, quando nós paramos para imaginar que estamos no campo missionário, nós às vezes mergulhamos de fato nesse mundo do campo missionário que esquecemos mais da gente. E eu digo isso com propriedade, porque eu amo cuidar de vidas e as pessoas que estão ao meu redor, as pessoas sempre falam assim, eu não se preocupa muito com o outro, né? Sou muito cuidadosa. E nós, missionários, temos muito esse estilo de ser preocupado com o outro, de cuidar sobre o outro, dependendo do campo missionário que você vive, seja o pastoreio, seja uma Cristolândia, seja o sertão, a gente sempre está preocupado com o outro. Eu vi que no grupo tem pessoas que também estão na Amazonas, né? E eu já ouvi relatos de alguns missionários que na Amazonas, por exemplo, algumas pessoas batem, inclusive, na porta do missionário, independente de que dia seja, independente se é descanso missionário ou se é de manhã cedo ou à tarde. Às vezes tem gente batendo na porta e o missionário vai lá e abre e vai escutar essa pessoa, vai cuidar dessa pessoa, independente da hora. Né? Quantas vezes nós, de fato, nos entregamos a isso? E o estresse é, de fato, uma resposta do organismo a determinados estímulos que representam circunstâncias súbitas ou ameaçadoras. Muitas vezes nós acumulamos estresse. Muitas vezes nós passamos por ansiedade, nós não observamos que estamos ansiosos, nós estamos estressados, muitas vezes nós estamos acumulando funções, acumulando tantas coisas, porque missões não é só cuidar do outro, você também precisa emitir relatórios, você também precisa fazer tantas outras coisas, agendas em igrejas, e tantas vezes você tem que ser, de fato, multitarefas e esquece que você pode, de fato, adoecer. E aí eu queria trazer as principais causas e o estresse, ele de fato pode se manifestar por variedade de razões. E eu vou te falar uma coisa, o que eu estou trazendo aqui, se eu pudesse, eu trazia milhões e milhões de coisas, porque eu fui lendo, eu fui pegando a classificação e eu queria falar de tanta coisa, mas não vou ter tempo. Eu vou ter que enxugar ao máximo. E aí a gente pode perceber que existe um estresse associado à vida cotidiana. O acúmulo de trabalho, muitas vezes. Às vezes o próprio ambiente de trabalho. Porque muitas vezes nós passamos por tantas responsabilidades, inclusive no próprio campo missionário. E o nosso estilo de vida e o ambiente de trabalho, ele muitas vezes não contribui para que eu tenha algo, para que eu mantenha um equilíbrio emocional. E muitas vezes eu vou deixando ir, porque eu simplesmente preciso fazer, eu tenho que fazer, Deus me chamou, Deus me convocou e eu vou fazer, porque muitas vezes vem na mente, e eu sei como é isso, porque eu estive em campo missionário e vem, não sei se já passou na mente de vocês, mas você para e pensa assim, eu sou missionário e se eu sair, será que Deus vai achar será que eu vou estar em pecado se eu sair do campo missionário? Não, eu preciso fazer porque Deus me convocou. Eu sou missionário e missionário eu preciso estar no campo missionário eternamente. E eu queria dizer para vocês que a gente, e eu não estou estimulando vocês em nenhum momento, né, deixarem missões, mas não é isso. Mas a gente de fato é missionário, mas a gente precisa também cuidar de nós mesmos. Muitas vezes nós passamos por tanta responsabilidade também familiar, algum acidente traumático, morte de alguém, de um ente querido, ou alguma situação de emergência, entre tantas outras coisas que fazem com que a gente chegue no nível de estresse altíssimo, né? No estresse agudo, ao ponto de ter muitas vezes o próprio esgotamento emocional. Tem uma doença que tem crescido muito, principalmente aqui no Brasil, e o Brasil de fato tem sido um dos maiores países que tem tido, né, de pessoas que estão sendo acometidos, né, ao esgotamento emocional, conhecido também como burnout.
O burnout é uma palavra em inglês que, se a gente for traduzir, é de fato o próprio esgotamento emocional. Ele começou a ser difundido, a ser falado nos anos 70 por um conhecido psiquiatra, Herbert. O sobrenome dele é bem complicado de dizer. Que ele mesmo se observou como alguém que estava com seu esgotamento emocional. E a partir daí, isso foi crescendo cada vez mais. Como eu falei com vocês, que tem o livro de classificação internacional de doenças, já está na 10ª edição. É uma doença que tem sido falado mais atualmente, né? E essa doença ela vai sair na 11ª classificação, nesse livro de classificação internacional de doença. Estamos na 10ª edição. E aí eu queria trazer para vocês um pouco desse contexto do esgotamento emocional. O esgotamento emocional é a tradução da palavra burnout, que significa falta completa de energia, e se refere a um estado de esgotamento geralmente ligado a um estresse contínuo. Perceba que é um estresse contínuo causado por demandas do trabalho. Pasmem, meus queridos, ou não, pasmem, mas muitos pastores, inclusive missionários, estão sendo diagnosticados com burnout. E muitas vezes ela também vem acompanhada por depressão. Então, imagine aí, né? Não necessariamente aquele que tem depressão vai ter burnout, ou que tem burnout vai ter depressão, mas eles estão muito ligados. E tem muitos pastores e missionários, inclusive, perdendo a vida. E aí eu vou mostrar para vocês a indicação do livro, né, do pastor Wayne, daquela frase inicial que eu trouxe para vocês. Mas esse livro, ele de fato foi um divisor de águas para minha vida este ano, porque ele de fato traz o relato de um pastor americano que vinha sofrendo por esgotamento emocional, ao ponto dele também ser diagnosticado por depressão e precisar tirar um período de no mínimo 2 anos sabáticos para se tratar, para depois voltar novamente ao ministério. Só que ele ressignificou a sua vida e compreendeu que ele precisava também cuidar dele. E ele também traz o relato de que muitos outros pastores procuravam por ele, também trazendo esse esgotamento emocional. Porque muitas vezes nós, que estamos com o ministério de cuidar de vidas, nós de fato nos entregamos totalmente. E muitas vezes nós estamos dentro desse estresse contínuo e não percebemos. O campo missionário também exige muito de nós. Ele também traz algumas cobranças de nós, que são necessárias também, né? São muito necessárias, mas que muitas vezes nós estamos mergulhados nesse processo, que não deixa de ser um trabalho, e que estamos, de fato, nos estressando, estamos num quadro de estresse contínuo até chegar em um esgotamento emocional. E esse burnout, esse esgotamento emocional, ele traz alguns sintomas que eu queria dialogar com vocês, como exaustão. Essa exaustão, ela vem tanto da parte emocional quanto física. Ela envolve dificuldade de tolerar situações difíceis, cansaço, desânimo, falta de energia. Quantas vezes, não sei se já aconteceu com vocês, de acordar e pensar, meu Deus, eu não queria ir hoje, né? Envolve, sim, falta de energia, tanto física como emocional. Pode envolver dores de estômago.
pode envolver problemas intestinais e tantas outras coisas. Mas ela também pode vir com alienação em relação às atividades ligadas ao trabalho. Trabalhar fica cada vez mais estressante e frustrante. Pode acontecer às vezes também o próprio cinismo em relação a condições de trabalho e colegas. Distanciamento emocional e o embotamento, que é aquela sensação de você estar cada vez mais fechado no seu mundo, fechado em si. Se você pudesse, você se isolava, você queria ficar quieto, sem querer conversar com ninguém. Mas ela também traz o desempenho reduzido. Ela acaba, de fato, também afetando as tarefas diárias, tanto no trabalho como em casa, ou até mesmo no cuidado com os seus familiares. Muitas vezes vem o negativismo em relação às tarefas, no que a pessoa, tipo, não quer, não estou afim, dificuldade de concentração, falta de criatividade, até mesmo para as pessoas que são criativas por natureza. E tudo isso, ela vem afetando a pessoa de uma forma, assim, devastadora. E aí eu queria pensar também junto com vocês. E o mercenário e o esgotamento emocional irano, será que de fato isso pode acontecer? E aí eu queria trazer uma pergunta para vocês refletirem. E aí, no momento de diálogo que for aberto, se alguém quiser trazer, né, alguma experiência ou alguma pergunta. Mas essa pergunta é para vocês refletirem. Mas será que pode o adoecer em suas emoções? E aí eu diria, como um profissional e como pessoa, e como alguém que também vivenciou o campo missionário, eu digo, sem medo de errar, que sim. Ele sim pode obedecer. E vocês com certeza já ouviram muitas histórias, né, de pastores que cometeram suicídio, fica assim, caramba, aquele tal pastor cometeu suicídio, e será que foi do nada? Será que foi da noite pro dia? Será que foi assim, hoje eu acordei, não estou a fim de viver mais e não quero mais viver. Será que foi isso? Muitas vezes nossos pastores e nós como missionários estamos já vivenciando dores emocionais e que muitas vezes nós não encontramos pessoas para conversar. E aí entra o lado, né, de que eu falei que o cuidado interno missionário para mim é algo assim muito lindo. Eu já estive conversando com o pastor Sandro, assim, e eu vejo, né, mesmo de longe, o esforço que ele e Denise fazem, né, para que todos os missionários eles estejam em cuidado. Porque, de fato, você ser missionário parece ser um ministério solitário. Porque se você falar sobre suas emoções, pode vir aquele preconceito, aquele olhar de que, meu Deus, esse missionário está passando por isso, nossa, como assim, sabe? E as igrejas locais, inclusive, e eu digo isso por mim também, porque eu vivenciei isso. A igreja local e às vezes a igreja enviadora te coloca como numa posição de super-herói. Nossa, o missionário tal, missionário. Eu vi isso muito na minha igreja, né? Quando eu ia visitar a minha igreja, nós estamos aqui com a presença da missionária irana. Tinha um pastor da minha igreja que ele sempre brincava comigo assim, missionária, você não tem nome, né? Porque você é missionária. Eles colocam um peso como se fosse assim, nós somos super heróis e super heroínas que deixamos o conforto do nosso lar e da nossa igreja para ir falar sobre Jesus para as pessoas que estão precisando ouvir falar sobre Jesus. Olha, que coisa grandiosa. Então, como a gente vai falar sobre isso se nós, como missionários, somos vistos como super-heróis? E as pessoas olharem para a gente assim, meu Deus, o missionário está passando por isso, como assim, sabe? Será que você não está orando o suficiente? Será que você não tem buscado a Deus o suficiente? Está passando por esse estresse, por esse momento, né, tão doloroso? E aí eu queria pensar com vocês que algumas causas de estresse entre missionários. Aí eu estava
fazendo algumas pesquisas, e aí, pastor Sandro, eu achei um, um, um texto, eu achei uma pesquisa, né, da Ultimato, que fala sobre missões nacionais, inclusive, de uma pesquisa que foi feita em 2016. Existe também, né, nesse mesmo texto, eles estavam falando justamente sobre o estresse entre missionários e pastores e missionários, né, e eles falam também de outras agências missionárias, mas eu queria destacar, né, missões nacionais. Eu sei que tem pessoas aqui, né, como o pastor Sandro falou, que também são de outras agências missionárias e pastores, mas eu achei bem interessante, e nessa pesquisa ela fala sobre algumas causas de estresse, né, entre missionários, e muitos deles trouxeram, né, que a vida emocional ela foi de fato considerada um fator que mais gera estresse no âmbito pessoal. E também no âmbito pessoal, o ritmo de trabalho que é muito intenso. Às vezes o missionário só tem um dia de folga, às vezes é numa segunda-feira. E de terça a sábado, ele está no ritmo muito intenso de trabalho. Né? Muita demanda entre gerir uma unidade de Cristolândia, por exemplo, e você está gerindo os seus radicais. Eu vou usar a Cristolândia como exemplo, mas eu sei que os outros campos missionários também vivem, né, a sua realidade, mas eu vou usar como exemplo para a gente compreender. Eu vivenciei isso dentro de Cristolândia por 6 anos. E aí, o gestor de unidade é aquele que precisa se preocupar com os missionários dessa unidade, eles também precisam se preocupar com o sustento dessa unidade, eles também precisam se preocupar também com os acolhidos da sua unidade. Muitas vezes, sábado e domingo, ele está ali também em igrejas, né, falando sobre missões, levantando recursos, e quando chega a sua folga, muitas vezes, aí eu vou usar o exemplo da Cristolândia, né, mas existe outras realidades também em cada campo missionário. Quando chega na segunda-feira, que seria o dia do seu descanso, muitas vezes ele está recebendo ligações dos missionários ou de qualquer outra superior, porque precisa resolver algo muito urgente, ou porque na unidade algum acolhido ali trouxe algum problema, ou aconteceu algo que precisa ser resolvido, e no dia que deveria ser o seu descanso, também tem acontecido situações que precisam ser resolvidas. Fora que mensalmente precisa fazer relatório, prestação de contas e tantas outras coisas. E aí entra, de fato, um ritmo de trabalho muito intenso. Mas também a gente tem que parar para pensar que não é só isso que pode ocasionar um esgotamento emocional ou um estresse. Também foi falado que o orçamento familiar, as finanças, ela também é uma preocupação, é algo que pode ocasionar estresse e esgotamento, né? Às vezes, o seu orçamento não... as finanças, elas não estão tão bem assim, né? Muitas vezes eles reclamam também sobre o tempo de qualidade com a família, porque o seu trabalho é tão intenso que quando chega de noite ou às vezes já tarde da noite não consegue ter esse tempo de qualidade no âmbito familiar. E aí eu acho lindo, uma coisa linda do Sim, que é justamente você pensar no cuidado missionário em todos os âmbitos, seja finanças, seja o emocional, a vida social, física. Eles têm os 6, né? Eu até esqueci a palavra, mas pastor Sandro pode me ajudar. As 6 bases, né, do cuidado missionário. As 6 dimensões. As 6 dimensões, isso. A palavra estava na ponta da língua, mas não saía. Às vezes também tem a questão que traz o estresse, traz o esgotamento, que é o relacionamento também com a liderança local, denominacional também, a igreja viadora, ou até mesmo a equipe missionária. Porque nós estamos no meio em que existem muitas pessoas, e pessoas diferentes, e que nós, de fato, precisamos
nos relacionar com essas pessoas, não só com aqueles que nós cuidamos, mas com a própria equipe. Isso no âmbito de trabalho, né? E esse relacionamento, às vezes, também é muito desgastante, né? Não só pensem, né? Assim, mas eu estou no meio de pessoas crentes que professam a mesma fé e que aceitaram o mesmo chamado que eu aceitei o chamado, né? De servir ao Senhor. Mas nós estamos no meio de pessoas que somos diferentes e que precisamos ter, sim, né? Um relacionamento com todas essas pessoas também, que muitas vezes é desgastante. E outra preocupação também que gera um pouco de preocupação, estresse, é o sustento da agência, o apoio da igreja enviadora. Algo que eu também vivenciei, que o Sim fala muito sobre isso, sobre a igreja muitas vezes envia e não se preocupa, né? Assim, aparentemente parece que não se preocupa com seus missionários. E aí eu queria mais uma vez trazer uma reflexão de Wayne, né? Para a gente pensar sobre isso. Infelizmente, aquilo de que nós não cuidamos voluntariamente, no caso, nós mesmos, costuma ser imposto sobre nós à força. Doença, fadiga ministerial, colapso emocional, uma falha moral ou uma desistência provocará uma parada compulsória ou uma redução no ministério. Quando nós não cuidamos de quem somos, né, não cuidamos de nós fisicamente, emocionalmente, financeiramente, todos os âmbitos, né, que são tão discutidos, né, tão defendidos pelo cuidado missionário. Muitas vezes nós chegamos a uma fadiga ministerial que muitas vezes pode nos levar a um colapso e até mesmo provocar uma parada compulsória. Porque nós, quando nós adoecemos, nós somos forçados a parar. Porque chega um diagnóstico e o médico vai lá e fala: você vai ficar X dias sem trabalhar de atestado médico, porque você precisa de um descanso, você precisa agora se cuidar. Você agora precisa cuidar do que chegou ao adoecimento. Daí entra a recuperação. Né? Vamos pensar um pouco sobre a recuperação. E quando nós adoecemos, e agora? Né? Assim como uma gripe, assim como qualquer doença, nós vamos no médico e ele não passa uma listinha, né? Algumas medicações, algumas coisas que você precisa fazer para você se cuidar. Eu queria pensar, né? E aí eu estou lendo um livro que eu ganhei de uma amiga que foi para um encontro de cuidadores missionários e que Pastor Sandro faz parte. E que eu li uma frase super interessante que abriu um pouco minha mente, da Márcia Toches, quando ela estava lá na introdução, ela falou assim: a grande comissão e o grande mandamento caminham juntos. Às vezes a gente só se preocupa com a grande comissão. Deus me enviou, ele falou para mim que agora eu vou para a terra que ele vai me enviar para que eu possa levar a palavra de Deus. Eu preciso pegar a palavra de Deus, é a grande comissão. Mas e o grande mandamento? Que fala que eu preciso amar o próximo como a mim mesmo. Como é que você tem se cuidado e como é que você tem se amado? Porque é nisso que eu vou levar o amor para o outro. Ame ao próximo como a si mesmo. Eu preciso primeiramente me amar. Eu preciso me cuidar para que eu possa cuidar do outro. Percebam como, de fato, a grande comissão e o grande mandamento, eles caminham juntos. Porque Deus manda eu alcançar vidas, cuidar de vidas. Mas, ao mesmo tempo, ele me fala que eu preciso amar o próximo como a mim mesmo. E será que, de fato, eu estou me amando ou estou apenas obedecendo a um mandamento de levar a palavra de Deus? E como recuperação, eu preciso muito pensar e observar e perceber como anda o nível de estresse.
Será que eu estou apenas fazendo as coisas de forma automática, porque eu preciso cuidar de vidas, ou eu estou também me observando para que eu possa cuidar do outro? É importante o acompanhamento psicoterápico, principalmente quando há um diagnóstico. E se necessário for o uso de medicação, ela sim faz parte da caminhada. Não é falta de fé, não é pecado, é um adoecimento e que precisa ser cuidado e que precisa ser observado de maneira saudável. É importante que tenhamos atividades físicas regulares. Exercícios de relaxamento funcionam muito. E quando eu falar de mim, eu vou falar um pouco sobre isso também. Funciona muito também na ansiedade e no estresse. Exercício físico é importantíssimo. Todo médico, seja cardiologista, seja endocrinologista, seja nutricionista, seja que área for, ele sempre vai indicar a atividade física. Não apenas para que a gente tenha um corpo ideal, mas a atividade física ela vai fazer bem em regular todo o meu corpo em tudo, inclusive nas minhas emoções. Porque ele vai fazer com que... E aí essa atividade física ela precisa ser constante. Não é apenas eu caminhei hoje, agora só vou caminhar daqui a um mês. Não, ela precisa ser constante. Para que o meu corpo reconheça que eu estou fazendo atividade física e ele libere de forma natural sobre o meu corpo as emoções que traz prazer e relaxamento. O estresse e a ansiedade, ele tem muitos hormônios que são liberados, como o cortisol, a adrenalina, que vai fazer com que eu sempre esteja em estado de alerta. E quando eu faço atividade física de forma constante, essa atividade física, ela vai fazer com que o meu corpo reconheça que eu estou constantemente em atividade física e vai fazer com que o meu corpo produza naturalmente também os hormônios do prazer e diminua os hormônios que causam estresse e ansiedade. A gente sempre ouve relatos de pessoas que falam que quando começou a praticar atividade física, começou a dormir melhor, porque traz relaxamento. Se sente melhor, se sente com bem-estar. Não só alcançam os resultados de outras doenças, como hipertensão, diabetes, ou evita, né? Mas também nosso bem-estar é emocional. Mas eu queria também pensar com vocês em relação à prevenção. É importante que, de fato, se previna. Né? A gente falou muito sobre adoecimento. E se bem soubéssemos que é melhor prevenir do que vir a doença, nós faríamos isso primeiro. E se a gente for pesquisar no dicionário sobre o que é prevenir, o que é prevenção, a gente vai perceber que é o conjunto de atividades e medidas que, feitas com antecipação, antes, né, ela busca evitar um dano ou um mal. Prevenção de incêndios, por exemplo, ou prevenção de doenças. Nós, quando estamos prevenindo, nós estaremos prevenindo doenças. E tem como finalidade a prevenção de doenças como cuidado diário e que nos permite ter e manter nossa qualidade de vida. E aí eu queria trazer para vocês um versículo de Paulo aconselhando a Timóteo a cuidar bem dele mesmo. Né? Lá em 1 Timóteo, Paulo diz lá em 1 Timóteo 4,16, Paulo está dizendo para Timóteo assim: atente-se bem para a sua própria vida e para a doutrina, preservando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto a você mesmo quanto aos que o ouvem. Entra muito naquilo que nós falamos sobre amar o próximo como a si mesmo. Né? E Paulo veio atentar, né? Veio aconselhar a Timóteo a ele prevenir a si mesmo, porque ele salvará a ele mesmo e ao outro a quem está ouvindo ele. E aí eu queria trazer um testemunho pessoal. Eu vou
prometo ser o mais breve, que já são 9 horas, para que vocês possam falar também. Como eu falei, eu fui missionária de missões nacionais por 6 anos. Eu entrei como radical cristolândia em 2017 e eu já era formada em psicologia. Mas eu simplesmente quis servir ao Senhor, meu coração ardia, meu coração ainda arde por missões, mas meu coração estava ali ardendo e eu queria muito servir ao Senhor. E fui para o campo missionário como radical. E eu me lembro que, como estava no radical, já formada em psicologia e ser radical, não sei, quem não é da agência da Junta de Missões Nacionais, não sei se vocês sabem, mas ser radical é você doar um ano de sua vida sem nenhum sustento, né? Existe o sustento, sim, do cuidado, mas a Junta de Missões acaba tendo a alimentação, a moradia, mas você não recebe nenhum salário por isso. E eu me lembro que algumas pessoas vinham me questionar assim, mas como é que pode? Você poderia estar ganhando seu dinheiro lá fora para estar aqui no meio de pessoas como eu, né, que são dependentes químicos, mas eu tinha plena convicção, e ainda tenho a convicção, né, de que eu precisava estar ali, porque Deus me convocou, e de fato é um privilégio estar servindo ao Senhor. Um ano depois, a junta aproveitou a profissão e me fez o convite para estar atuando como psicóloga da Cristolândia, porque a Cristolândia precisava ter uma equipe técnica, que é o psicólogo e assistente social, e eu já estava lá, né, na Cristolândia aqui da Bahia, e eles me fizeram o convite, então eu saí de missionário radical e me tornei contratada da Junta de Missões. Eu fui funcionária da Junta de Missões até final de maio desse ano. Então, foram 6 anos de Junta de Missões. E ser uma psicóloga, ser uma equipe técnica dentro de um ambiente de cuidados de dependência química, a responsabilidade simplesmente dobrou. Porque você ser equipe técnica, você está ali dando a sua assinatura, porque existe... a junta tem essa preocupação, né, de estar tudo regularizado, documentação, então existe fiscalizações, né, esqueci também o nome, mas existe muitas fiscalizações, e quem responde por isso é a equipe técnica, que é o assistente social e o psicólogo. Então pense aí na tamanha responsabilidade. Eu já vinha me cansando emocionalmente, né? Eu estava, de fato, cansada emocionalmente. Quando, no início desse ano, meu pai se acidentou. E uma semana depois, eu me vi batendo numa emergência de um hospital. E minha irmã precisou virar para mim e dizer assim, você não vai para a Cristolândia hoje, eu vou te levar para a emergência, porque eu só fazia chorar muito. E foi eu que encontrei meu pai acidentado dentro de casa. Então foi um choque para mim. E quando eu fui para a emergência, minha irmã precisou entrar junto comigo na sala do médico, porque eu não conseguia nem falar. Quando a médica perguntava para mim o que aconteceu, que te trouxe aqui, eu só fazia chorar muito. E quem precisou introduzir a conversa com o médico foi minha irmã. Foi quando ela assim, houve a medicação, né? E me liberou depois, quando estava mais calma, conseguia dialogar. E eu já saio de lá com um papel em mãos. Ela me dá 5 dias de atestado. E ela me dá um papel e diz assim, você precisa urgentemente procurar um especialista. E durante esses 5 dias eu consegui uma consulta com um especialista e relato tudo o que estava acontecendo. Foi uma consulta que demorou 2 horas com esse especialista, para vocês terem uma ideia. Foi quando eu recebi o meu segundo afastamento médico, a da emergência, que durou 5 dias, o segundo, que foi do especialista, foi simplesmente de 45 dias. Ele simplesmente assinou ali, estou te afastando por 45 dias, você não pode voltar ao seu trabalho, você não está apta, né, a estar trabalhando neste momento, porque você está num quadro de estresse agudo,
dentro disso também um estresse pós-traumático, porque eu me deparei com meu pai acidentado e eu não conseguia dormir. Eu tinha todos os sintomas de insônia, de pensamentos negativos, de formigamento nas mãos, coração acelerado. E fiquei os 45 dias, foi quando voltei. Esse atestado foi prorrogado por mais 15 dias, e depois foi prorrogado por mais 30 dias. Resumindo, meus queridos, eu fiquei 100 dias de afastamento médico. E quando eu recebi, nesses 100 dias, foi algo assim que eu repensei muito, né, sobre o meu estado emocional, do que eu precisava cuidar de mim, do quanto eu negligenciei, até mesmo como profissional, porque eu estava ali muito cuidando do outro e negligenciei muito o autocuidado. Né? E olha que eu estava no campo missionário e eu, como psicóloga, inclusive, mas a ser humano, Irana, naquele momento adoeceu. E quando a médica liberou, ela virou para mim assim, vamos tentar. Ela liberou assim, dizendo assim, você teve uma boa evolução, vamos tentar depois de 100 dias. Mas eu voltei já para sair da junta de missões. E até chegar no nível hoje de estar clinicando, eu ainda passei por alguns meses ainda sob cuidados de terapia, médico, medicação, inclusive. E hoje me dedico à clínica e, mais uma vez, só me fez fortalecer a ideia e o sentimento do quanto o cuidado integral no missionário é importantíssimo. Então, que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês resolveram ouvir esta palestra. Eu vejo isso que, de fato, isso é um cuidado. Não percam isso de vista, cuidem das suas emoções, cuidem do físico de vocês. Tem um momento de descanso, tem um momento de lazer, tem um momento de que vocês possam dormir, tem um momento social, vai encontrar com seus amigos, mas tem aquele discurso do missionário assim, mas eu estou sem dinheiro. Se você tiver o dinheiro do transporte, vai. Quem mora em cidade de mar, como eu moro em Salvador, né, tem mar, vai ver o mar. Como eu falei ali, né, no momento de relaxamento, hoje eu tenho o privilégio de morar perto da praia, e quantas vezes nesse momento de atestados de cuidados médicos eu precisei sair de casa, sentar na grama, olhar para o mar e fazer um momento de meditação, de relaxamento, de falar com Deus. Muitas vezes em meio a muita dor emocional, muita angústia, e falar com Deus e falar assim, Deus, eu não perdi a minha fé, o Senhor está me sustentando. E ter o privilégio de estar olhando para o mar, sem dinheiro nenhum, mas estar respirando e tendo um momento de relaxamento, de lazer. Então, não percam isso de vista, não percam o momento de estar com a sua família, de estar com seus amigos, de estar se cuidando, né? Cuidar das suas emoções, cuidar da sua saúde física. Eu vivenciei esses 100 dias que para mim foram, digamos assim, foi um ano desafiador, foram 100 dias muito difíceis para mim este ano, mas hoje eu posso experimentar 100 dias de grandes alegrias e olhar para trás e saber assim, eu venci, e estou aqui para contar isso para vocês e dizer assim, não deixem que chegue a essa situação, se previnam, mas se chegar em algo, em ansiedade, em estresse grave, não se sintam constrangidos em buscar ajuda, em pedir socorro, né? Eu sou uma das pessoas que estou na lista ali de atendimento, também faço atendimento, né, para missionários. Então, assim, não hesitem em pedir socorro, em pedir ajuda, em dizer assim, ó, estou vulnerável nesse momento. Nós somos, como seres humanos, somos sim vulneráveis, né? E aí eu queria indicar esses livros para vocês, que é o que eu trouxe, né? Algumas citações para vocês, que é o Andando com o Tanque Vazio, né? O Wayne, não sei falar, Cordeiro.
é justamente a história, né, de um pastor que teve burnout, depressão, e ele conta isso abertamente, né, nesse livro, e ele fala como ele venceu, né, ele precisou de fato de cuidados médicos e cuidados em terapia, e ele foi a virada de chave dele, e hoje ele continua como no ministério pastoral, mas ele já faz diferente, né? Ele já atua de uma forma diferente porque ele compreendeu que ele precisa de fato se cuidar. Tem o livro também O Líder Emocionalmente Saudável, de Peter Scazzero, que também é muito bom, né? Estejam lendo sobre isso, né? Para que o líder, alguém que tem ministério, né? Exerce ministério pastoral, exerce ministério como missionário, né? É importante estar emocionalmente saudável, sem também desmerecer que em alguns momentos a gente vai estar triste, em alguns momentos a gente vai estar alegre, em alguns momentos a gente vai ficar mais querendo ficar quieta, é super natural. Mas o que não é natural é quando isso passa do normal, né? E que precisa estar atento. E um terceiro livro é Cuida de Ti Mesmo, fala sobre cuidado missionário, né? Tem até um texto também do pastor Sandro, é um livro que para mim também tem feito um diferencial muito grande, né? E que tem me ajudado bastante também a pensar sobre o autocuidado e o cuidado com o missionário, né? E com o pastor também. E isso é importantíssimo. E agora eu queria pedir ajuda a Lili, né? Para perguntas, respostas. Eu já vi que tem Rosana que levantou a mão, não sei se tem outras pessoas. Então, me ajuda, Lili, se tem alguém aí que fez pergunta. No chat ainda não, só No a chat ainda não, Rosângela né? aqui levantou a mão. E o Antônio. Então, vou abrir, me permita, Antônio, abrir e pedir a Rosângela que abra o microfone. E eu vi que ela levantou a mão primeiro, e depois o Antônio. Aí abre o microfone e fala. Se Rosana não estiver aí eu passo para o Antônio. Rosane. Então vamos lá, Antônio. Ela, de repente, talvez não esteja conseguindo. Boa noite. Os irmãos estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Meu nome é Antônio. Sou pastor aqui no estado do Piauí, pela Junta de Missões. Estamos atuando no trabalho de plantação de igreja aqui na região norte do Piauí, extremando aqui com a divisa com o Maranhão. Cidade de Luzilândia. Primeiro é elogiar essa atitude da Junta, do CIEM, né? Do cuidado integral do missionário. Na realidade, eu não conheço alguma outra, quando falando no meio cristão, eu não conheço assim as outras, por exemplo, a OPB, né, e algumas que têm esse programa de cuidado, de ouvir, né, o pastor missionário, porque é bem realidade, e Ana, que você falou, e eu sempre digo, o pastor, o missionário, eles são solitários, né? Eu sempre tenho falado isso, eles são solitários. Eles praticamente, e raramente eu acho
louvo a Deus pelo CIEM, né, pastor Sandro, a irmã que está aí compartilhando esse momento que é uma ajuda para a gente também, isso aí. A gente compreender que a gente não está sozinho. Tem pessoas que se preocupam, que oram pela gente. E eu peço também que os irmãos orem por nós aqui no Piauí, na Luzilândia. Eu e minha esposa, o ministério, ele é assim, ele é desafiador. Muitas vezes vem as lutas, as dificuldades, os problemas, os desânimos, mas a gente entende que foi Deus que nos chamou. E outra coisa importante também, às vezes a gente esquece um pouco da gente, né? Eu mesmo agora estou passando um probleminha aqui, um problema no joelho, eu quase estou caminhando manco, né? Então, eu fui ao médico, passou raio-x, agora passou uma ressonância que eu tenho que fazer, e para ver qual é o problema desse joelho. Então, estou caminhando aqui pela graça. Então, assim, isso aí tudo faz parte da vida, né? A gente está aqui mas a gente tem que compreender que tem pessoas que se preocupam com a gente. Eu louvo a Deus pela vida da Junta e do CIEM, pastor Sandro, porque eu não conheço nenhuma outra organização ou missionária, pastoral, que tenha uma gerência de cuidado do missionário, de orar pelo missionário, de oferecer ao missionário uma palestra. Isso aqui é muito bom. Os irmãos que estão participando dessa palestra estão sendo... É enriquecedor isso aqui, o nosso ministério. Sim. Então, que Deus abençoe a vida da irmã também. Amém. A vida de cada um dos irmãos que estão ouvindo essa palestra. E eu peço que os irmãos orem por nós aqui no campo, que o desafio eles são tantos. Isso é uma realidade que a gente vive, mas a gente louva a Deus porque tem pessoas que se preocupam com a gente. Eu sempre digo aqui, irmã, a gente tem a nossa igreja mãe aqui na cidade, né? Nós estamos falando da segunda igreja batista, né? Mas às vezes a gente pensa que tem um cuidado muito mais de irmãos que estão lá longe, e que ligam, que se preocupam, e aí, pastor, como é que está? Do que às vezes a proximidade aqui. Então a gente louva a Deus pela vida do CIEM, que tem esse cuidado integral do missionário. Que Deus possa abençoar a vida da irmã, do Sandro e de todos os irmãos que estão participando desse momento precioso. Amém. Antes de liberar para o Filemon, que ele levantou a mão, o irmão Antônio me fez lembrar uma coisa. Eu estava até comentando com Lili, que ela foi a primeira pessoa a entrar, e aí eu comentei justamente sobre isso. Que, às vezes, uma simples ligação, um simples perguntar como é que você está, posso orar por você, faz uma diferença tão grande. Me fez lembrar que muitas vezes nós deitamos a cabeça no travesseiro, choramos e ninguém vê, né? Quando a gente está triste por alguma coisa que aconteceu, alguma luta que aconteceu. E às vezes uma ligação, às vezes não é para perguntar se a gente está precisando de dinheiro, se está precisando de alguma coisa. Às vezes é para perguntar, eu estou ligando porque eu lembrei de você e eu quero orar por você. Isso faz diferença. Isso às vezes é lógico que o sustento é importante, tá, gente? Não quero dizer que o sustento é importante, não, mas às vezes isso traz uma alegria tão grande para o missionário e para o pastor, que a pessoa não tem noção do quanto isso faz a diferença. Parece que não quer estar ganhando dinheiro, muito dinheiro. Assim, entra muito dinheiro na minha conta. A gente fica alegre em saber que tem gente preocupado com a gente, né? Isso faz uma diferença tão grande, né? E aí eu queria abrir para Filemon, que abriu também o microfone, a mãozinha, né? Que levantou a mãozinha. Então pode abrir o microfone e falar, Filemon. Graças e paz, queridos. Amém. Sou grato a Deus por essa tão rica palestra. Vou estar trazendo conhecimento não só minha, mas de todos que estavam participando. Eu sou missionário da Junta de Missões Estaduais do Tocantins. Estou na cidade de Rio dos Bois, na plantação de igreja. E de tudo que nós estamos ouvindo aqui em relacionamento ao cuidado físico do missionário, que todos acham e pensam que, como aquele da irmã falou, nós somos super-heróis. Na maioria das vezes, eles esquecem que um simples falar conosco nos preenche e revigora o nosso dia e a nossa alma, no sentido de estarmos em contato com irmãos e amigos. O que acontece? Não ligam
A nossa preocupação com os nossos irmãos e amigos, onde nós estamos atuando, como o pastor bem falou, nós nos preocupamos e ligamos com ele. E conosco, quem se preocupa? O amado Deus só. Temos a presença dele e a confiança que ele está zelando por nós. Mas nós precisamos de nos comunicar. Sim. Fomos feitos seres associáveis, vivemos em uma sociedade que a própria junta, os próprios pastores, não dá tanta atenção a nós no campo missionário, no relacionamento de conversar, de fazer uma mentoria. O que é que acontece? A minha estratégia é trazer as pessoas para o meu lar. Tá ótimo. Aqui eu vejo, e eu moro aqui às margens da BR-153, todos que passam na minha cidade passam nos fundos da minha casa. Então, a minha casa agora é um posto de pit stop. Passou aqui em Rio dos Bois, toma um café pequeno, uma água gelada, trocamos ideias, oramos. Isso preenche não só a minha vida, a minha alma e da minha família, como faço um relacionamento. Pessoas que encontram uma vez ou outra em reuniões missionárias ou no campo mesmo, mas que a partir deste momento nós firmamos um relacionamento e começamos a nos relacionar, porque o convite foi feito, está aberto a todos que estão nos ouvindo nesse momento, passando aqui na BR, na cidade de Rio dos Bois, em Tocantins, pode parar e fazer um pit stop e tomar um café pequeno conosco. Então, irmã, na maioria das vezes preenche esse vazio, esse relacionamento súbito, onde as pessoas param, conversam 5, 10 minutos, 40 minutos e levamos um abraço, tanto ele leva um abraço, como nós ficamos com aquele relacionamento amoroso e um abraço amigável. Então, louvo a Deus por esse momento onde nós estamos vivendo e discutindo um relacionamento no campo missionário. Um abraço a todos. Que estratégia maravilhosa. Relacionamento em casa, em cafezinho, né? Uma estratégia muito boa, gostei. É Lucivânio? Oi, Lili. Tem uma pergunta no chat de Leonardo. De Leonardo? Lucivânio, segura um pouquinho aí, faz a pergunta de Leonardo. Tem assim, Irana, sempre se ouve que o missionário está fazendo pouco, que precisa fazer mais. Talvez você no campo tenha ouvido isso também. Você não acha que as exigências, demandas e cumprimento de metas agravam as situações emocionais do missionário no campo? Com toda certeza. É um dos agravantes também, né? Porque, de fato, a gente precisa... no campo missionário existe, de fato, exigências, né, de trabalho. Existe exigências, né, de cumprir as metas e fechar o mês e ainda fechar relatório, né? Então, tudo isso faz com que o missionário, às vezes, não tenha um tempo de descanso. Eu escuto muito, inclusive. Eu vou dizer, até mesmo no campo missionário que eu estive presente, né, por 6 anos, que foi a Cristolândia, Bahia, existia muito discurso em relação a isso de foi para casa missionária e ao invés de descansar, porque saiu daquele campo, ele saiu da Cristolândia, daquela unidade, foi para casa, que seria um momento de descanso, só que ao invés de descansar, foi apenas continuar o trabalho, né? Muitas vezes, porque não deu tempo de fechar tudo, né, na unidade e tem prazos de entrega de relatório, porque precisa entregar até tal data, e as exigências que o campo missionário também exige, e vai para casa continuar o trabalho, para no outro dia acordar cedo e continuar o trabalho e cuidar de vidas. E parece que, de fato, se está fazendo pouco. Inclusive, o próprio missionário também se cobra muito em relação a isso, porque faz muito e fala assim, mas eu estou fazendo tão pouco. Eu não sei se vocês já ouviram falar, né, sobre isso, o próprio missionário falar, mas parece que estou fazendo tão pouco. E não percebe que tem feito muito, inclusive fora do horário, que o horário que deveria ser de descanso. E como eu falei, o
o dia que deveria ser de descanso, muitas vezes também está se fazendo o trabalho missionário, e parece que a sensação que tem é que está fazendo pouco, que precisa fazer mais. Então, é importante que a gente saiba os nossos limites, né? Porque, às vezes a gente vê alguém que é mais ativo, mais acelerado, e a gente, às vezes, também quer se igualar, né? Tipo, meu Deus, fulaninho ligado no 220, digamos assim, né? Usando uma linguagem bem popular. E parece que eu estou fazendo pouco, eu preciso fazer mais. Parecendo que eu preciso chegar no mesmo nível. A gente não precisa. Cada um tem o seu ritmo também de trabalho. Nem está tudo certo. A gente não precisa se igualar ao outro, senão a gente também fortalece o adoecimento. Eu não sei se eu respondi a pergunta, tá? Qualquer coisa, sinaliza aí se eu respondi. Enquanto o Lucivan faz as suas considerações ou perguntas. Irmã, Deus abençoe, viu? Foi muito rica essa palestra, esse compartilhar. Eu marquei aqui que a irmã comentou, né, sobre nessa questão das exigências, né, que às vezes o próprio missionário ele se sobrecarrega, né? Ele vive um nível de envolvimento tão intenso que acaba sobrecarregando além daquilo que é proposto pelo próprio Deus, pela agência, pela igreja, porque ele acaba correndo atrás, né, de coisas e que vai até mesmo além das suas próprias forças e acaba comprometendo outras áreas da sua vida, como família, parte de lazer, né, essa parte da saúde, questões financeiras. Então, quando a irmã falou aí sobre essas questões, eu lembrei, né, o pastor Sandro, ele sempre tem trago aí essas informações relacionadas às 6 dimensões aí do cuidado integral, e para nós é um desafio, né, pensar sobre isso. Eu acho que a maioria, né, de nós, assim, não teve essa formação no início. Eu sou aqui da primeira turma do Radicais Mais aqui na plantação de igreja, em Diadema, né, então, assim, nós pegamos a primeira onda da pandemia, e foi quando a gente esteve aí estudando, né, e se preparando para poder ir para o campo. Mas eu já faço parte de uma missão também, a ONG Além Brasil, que também já tem um projeto, então a gente trabalha junto nessa parceria. E eu vivi o que a irmã trouxe aí, né, até recentemente, esse estresse, esse acúmulo de atividades, né, e como se eu precisasse fazer tudo, né, e acabei, por alguns momentos, sofrendo bastante com isso, né, com esse desequilíbrio na vida cristã. E hoje à tarde a gente teve uma palestra que falou sobre a saúde mental com a irmã Nilza Bueno, e foi muito rico. O que a irmã falou agora parece que completou, porque completou, né, deu para ver assim, essa conexão. Então, assim, os irmãos têm sido muito felizes aí em trazer para nós esses temas, né, a gente poder falar sobre isso, como o irmão Antônio falou. Além de nós termos essa necessidade de nos cuidar da nossa família, a gente também está inserido num contexto que a gente observa muitos irmãos que não têm esse suporte que nós temos tido, e muitos missionários estão deixando a missão no campo, o trabalho está deixando de ser produtivo por falta desse cuidado e desse autocuidado. Sim. Então, que Deus continue abençoando a irmã e os irmãos, e a gente vai vivendo esse desafio de administrar bem, né, todas essas possibilidades que Deus tem nos dado. Então, Deus abençoe. Amém. É aquela questão que parece que é assim que Deus faz, né? Quando Deus quer falar, ele vai falar. Eu nem tive contato com a irmã que apareceu hoje de manhã, mas é assim que Deus faz. Lenise também levantou a mão, não foi Lili? Tem mais alguém? Eu sei que Lenise, a irmã Lenise... Eu só vi ela mesma. Pode abrir o microfone, irmã Lenise, e falar também. O microfone... Aí, ligou o microfone. O cachorro estava latindo aqui. Posso falar? Pode sim. Ô, Irana, que bom que eu pude conhecer você, viu? A gente faz parte do grupo de mentoria, né? Nós oramos por você, viu? Faz parte do CIM.
Fico feliz que você esteja bem, viu? Que bom, amém. Eu quero falar uma coisa. Nós trabalhamos com missões nacionais na década de 80 do Paraná. Nós fomos para uma cidade que a igreja estava fechada há uns 18 anos porque havia tido um assassinato. A esposa matou o marido. Então, nós chegamos a esse lugar com todas as dificuldades e ainda com a Igreja Batista desacreditada. Aí, uma das coisas que marcou muito a gente foi que nós trabalhamos muito, fizemos muita amizade, semeamos muito. Mas quando nós sentimos que devíamos sair de lá, né, que Deus orientou outro lugar, nós tivemos uma crítica assim, muito doída por parte de um colega, né, de um outro missionário, que ele começou a dizer que a gente tinha que sair mesmo porque a igreja não estava crescendo. Então, eu creio que isso acontece com todos os missionários, que às vezes o missionário é cobrado como se ele fosse aquela pessoa que tivesse que chegar lá e ganhar com a cidade inteira, e o missionário é cobrado, é criticado, e às vezes pelo próprio colega, né? Então, eu creio que entre nós, nós deveríamos ter mais respeito com os outros missionários. Sim. E entender a dor deles e não julgar. Ele não trabalhou, ele estava com preguiça, ele não estava ok. Então, essas coisas são coisas que Satanás usa para desestruturar a nossa vida. Então, eu acho que entre nós temos que trabalhar entre nós para termos amizade, respeitar o outro, sem palpitar no serviço do outro. Sim. Né? Eu acho que isso é muito importante para a saúde emocional, né? De todo missionário. Porque eu sempre falo com o pessoal, gente, quando a gente semeia, ninguém vê, porque a semente fica debaixo da terra. No meu caso, eu sou filha de roceiro, de fazendeiro, eu sei muito bem o que é isso. Então, se você viu, nossa, aquela terra ali, mas uma terra sem nada, que você vai fazer nada nela, não? Já está colocada a semente na terra, só não brotou. E eu falo o seguinte, que os missionários deveriam dar relatório, sabe quando? No céu. Quando eles saíssem do ministério, quando eles aposentassem. Sabe por quê? Porque quando a gente aposenta, a gente está velho, a gente vê tanto resultado do trabalho que a gente fez, sim, que eu acho que Deus deixa esse relatório para nós mesmos, porque quando a gente pensa, a gente vê as bênçãos sendo contadas de onde nós trabalhamos, como Deus nos usou, então dá um relatório maravilhoso, mas infelizmente ninguém quer ouvir esse relatório porque a gente fica mais velho, né? Acha que a gente está se acabando. Mas o ministério não é fácil. Eu sei disso porque eu adoeci, eu comecei a adoecer. Naquele tempo não tinha o SIM, mas tinha outras pessoas que depois nos acolhiam, né? Mas que era com dificuldade. E a gente tinha uma coisa que a gente tinha muita oposição na época, não sei se ainda é assim, a gente tinha muita oposição dos pastores das igrejas que estavam ao redor do lugar onde a gente estava trabalhando no campo missionário. Todas as duas igrejas que nós trabalhamos no Paraná eram igrejas que estavam destruídas. Uma com o assassinato e a outra porque o último pastor que estava lá foi tirado de lá, tiraram ele à pressa porque os membros da igreja iam bater nele, na escola bíblica. Então, pensa bem, como que vai ter um resultado imediato se a história passada é tão difícil, até que você muda essa realidade. Sim. Né? Então, a obra missionária ela é árdua, mas ela compensa. Então, eu já estou com 66 anos, já estamos muitos anos de ministério, né?
agora somos só apenas auxiliar, mas eu quero dizer aos missionários o seguinte, pensa nisso. Daqui a alguns anos, quando você estiver mais velho, ou estiver quase aposentando, você vai ter tanta coisa boa para dar relatório, né? Que você vai lembrar, puxa vida, que legal, aquela pessoa, o que aconteceu com ela converteu, ela se tornou isso e tal, e a mudança na sociedade, e um monte de coisa. Então, o nosso foco é o Senhor, porque se a gente for olhar para a opinião alheia, e para a demanda de trabalho, e também cobrança, muitas vezes, né? Os líderes, né? As igrejas que adotam missionários, ou que enviam missionários, muitas vezes eles exigem coisa que é impossível. Sim. É só com o tempo. Isso aí desgasta qualquer pessoa, dá burnout em qualquer um de nós. Sim. Né? Então, que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Eu sou do sim, então estou dando essa minha palavra de ânimo para vocês, perseverem, vale a pena, procure ajuda, entre em contato conosco, os intercessores, os cuidadores. A gente, se quiser ver alguém vir passear na minha casa e passar uns dias para descansar, pode vir. Vou no Paraná. Eu moro no sul de Minas. Vocês podem olhar Minas, verdade. Boa Esperança, vocês vão amar a cidade. Viu? Amém. Foi muito bom ouvir vocês. E você também, viu, Irana? Amém. Fiquei feliz com a sua melhora, tá? Ai, que bom. E eu louvo a Deus, né? Porque é assim que Deus faz. Ele levanta intercessores. Eu me lembro que na época da junta eu ficava tão feliz quando os intercessores do SIM ligavam, né? No dia do aniversário, e falavam assim, eu estou ligando aqui só para orar por você, hoje é seu aniversário. Meu Deus, meu coração palpitava de alegria. Aquilo trazia um fôlego tão grande. São coisas aparentemente pequenas, mas que são grandiosas. Uhum. Eu queria aproveitar a fala de irmã Lenise, porque eu me lembrei aqui de uma situação que muitas vezes, quem está no campo missionário, e aí aproveitando também a fala do Antônio, do Lucivan, que às vezes é um trabalho que a gente se sente solitário, porque também a gente fala bem assim, será que eu devo confiar em quem está perto de mim? Aquele medo de fofoca, de você contar com alguém, de repente o que você contou vai para outras pessoas vão falar, né? Acontece muito isso também, infelizmente. Mas a gente sim precisa compartilhar, né? Achar pessoas com quem a gente confia e compartilhar, sim, as nossas dores. Uhum. Né? Eu queria até deixar, enquanto outras pessoas se quiserem falar, que os agradecimentos, tem meu Instagram, que eu uso, né, como Instagram pessoal, e meu telefone, que vocês podem entrar em contato, podem anotar aí, entrar em contato. Estou, assim, muito disponível, tá? Para estar ouvindo vocês também. Quiser, e eu só quero desabafar, me dê um ouvido, eu vou arranjar um tempinho na agenda para encaixar e estou disponível, né? Esse é o meu Instagram e meu telefone, né? Contem comigo mesmo. Não só como psicóloga, mas como também alguém que tem uma sensibilidade no campo missionário, né? Por ter estado no campo missionário e que hoje o coração arde em cuidar de missionários, né? Eu confesso que depois que eu fui para o campo missionário, eu me senti mais sensível, inclusive, a orar por pastores, porque eu senti na pele o que é estar no campo, em um ministério, que às vezes a gente se sente de fato sozinho. E por isso que hoje meu coração arde em cuidar de missionários também, né? Eu sempre conversei isso com o pastor Sandro e Denise tem... Isso já é da essência deles. Eu estive no Rio de Janeiro em junho deste ano, né? Fui para um casamento de uma mobilizadora da Junta de Missões, e pastor Sandro e Denise foram pessoas essenciais na minha ida ao Rio. Eles são, de fato, cuidadores, eles conseguiram um lugar para ficar, foram pessoas assim que estiveram comigo em 5 dias que eu passei no Rio, em 3 dias eles estiveram comigo, me levando para passear, conversar, eles já faz parte deles, né, essa essência de cuidado. Então, aproveitem, né, que vocês como missionários das Juntas de Missões,
Aqueles que não são da junta de missões, né? Vamos orar para que isso se expanda também, né? Cada vez mais, não só na junta, mas também em outros ministérios. O cuidado com os nossos missionários e pastores, porque isso é de fundamental importância. E vocês que são missionários da junta, usem muito isso, suguem, né? Desse cuidado que vocês têm, né? Isso é para vocês, né? Vocês que são missionários. Vocês têm intercessores como Irmã Lenise, Irmã Zilma, né? Vocês têm um grupo aí de intercessores que estão aí para orar por vocês, oram pelos missionários mesmo, né? Vocês estão vendo aí que, de fato, no momento que mais estava precisando de adoecimento, glória a Deus que eu tive intercessores, né, que sustentaram as cordas em oração. Tem profissionais, né, que cuidam, psicólogos e outros profissionais. Aproveitem isso, né? Porque a Junta de Missões tem esse ministério justamente para cuidar de vocês, né? E eu sou missionária, eu digo isso como pessoa também que estive no campo e do quanto o missionário precisa, né, deste cuidado. Será que alguém mais quer falar, quer sinalizar alguma coisa? Senão a gente faz oração, né, final, para que a gente possa descansar, que vocês realmente tiveram um dia também cansativo hoje, né, em missões, um trabalho árduo em missões. Já vai dar 10 horas. Lili, que foi minha ajudante aí, obrigada, Lili. Tem mais alguém aí? É um prazer. Não, o pessoal está só agradecendo, né, a palestra, né, dizendo o quanto que foi boa. Eu agradeço a presença de vocês, né? Muito obrigada, né, por vocês ficarem até aqui, pelas contribuições também, irmã Lenise, Luzivan, irmão Antônio, irmão Filemon, aqueles que perguntaram também, né? Muito obrigada, que Deus abençoe o ministério de vocês. Então, vou aproveitar a irmã Lenise, intercessora, né, para estar fazendo essa oração, agradecendo a Deus por este momento, e que Deus abençoe vocês, missionários, nesse trabalho que é tão lindo e que precisa, né, desse descanso, né, emocional, físico, espiritual. Irmã Lenise, você pode orar por nós? Sim. Senhor Deus, obrigado pela melhora da Irana, Deus. Muitos de nós e muitos outros intercedeu por ela pela sua cura. E que isso, ó Deus, seja de motivo de nós entendermos que precisamos orar um pelos outros. Que nós, missionários e missionárias, somos pessoas, temos defeito, e muitas vezes, Pai, eu sei que muitos de nós somos criticados. Isso entristece a gente, entristece os nossos filhos, porque é uma luta muito grande mesmo. Portanto, ó Deus, eu peço ao Senhor que sare o coração dos nossos filhos que foram machucados, que sare o coração do pastor, da sua esposa, que o Senhor levante pessoas realmente íntegras, que possam amar e cuidar de cada um. E dê também sabedoria e humildade ao pastor, à esposa, aos filhos, no recebimento, ó Deus, das pessoas. Que o Senhor possa, Deus, nos abençoar e cuidar de nós. Rogamos por todos os missionários espalhados, ó Deus, por este mundo. No nosso país, fora dos outros países, ó Deus. Que o Senhor cuide de cada um. É um desafio. As pessoas não entendem por que nós aceitamos a vocação missionária. As pessoas até nos criticam por isso. Mas, ó Deus, é algo tão maravilhoso que só o tempo revela a nós o valor do trabalho que Deus nos deu para realizar. Ó Deus, eu te louvo pelo teu cuidado e abençoe, ó Deus, pastor Sandro, a Denise, na direção, ó Deus, desses encontros tão preciosos, ó Deus, como foi bênção, desde a primeira palestra até agora, Deus, que bênção, que maravilha. Capacite, ó Deus, mais pessoas para esse ministério. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Muito obrigada, gente, por este tempo precioso. Vamos agora descansar, né? Porque o dia realmente deve ter sido cansativo e amanhã tem mais. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vou estar orando por cada um de vocês. Contem comigo quem pegou o telefone. Quem não pegou o telefone pode pedir aí ao pessoal do SIM que eles têm. Deus abençoe. Amém. Tchau. Paz, irmãos. Deus abençoe. Amém. Amém. Obrigado, irmã Irana. Obrigada, gente. Muito obrigada. Prazer, Ana. Prazer. Prazer, Lili. Muito obrigada aí pela ajuda. E vocês, missionários, podem confiar nos intercessores, viu? A gente não fala mal de vocês para Deus. A irmã Lili está fazendo missões no espaço, hein? Essa aí tá indo longe, hein? Eu expliquei no início, porque eu tô aqui numa pintura da casa, tá tudo bagunçado. Aí eu coloquei o plano de fundo. Tá no Anne, espaço, foi muito bom te ver, viu, Anne? Obrigada, Adriana. Muito bom te ver também. Eu botei aí no comentário que me edificou muito. E eu tenho buscado aqui da prevenção pelo SIM, terapia, grupo mútuo. Irmã Lenice é minha mentora. Amém. Grupo de casamento. Tem sido bênção. Amém. Inclusive, eu faço atendimento pela Psicologia Viva, que a junta, né, tem essa parceria. Então, quem for da junta aí também quiser entrar pela Psicologia Viva, pelo Conexa, e tentar me procurar, eu faço atendimento também pelo Psicologia Viva. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Boa noite. É bom te ver, viu? Lindona. Tá com saudade de tu, a minha mentora. Minha discípula. Tchau para todo mundo. Boa noite. O nome fugiu. Ai, ai. Foi muito bom, viu, estar com vocês. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Beijo, gente. Beijo. Ai.